E vamos! Me desculpem, tá, pessoal? Eu sei que para muitos de vocês o ideal seria de repente eu só ter feito do jeito macetoso, né? E tocado a vida para frente, só que eu não durmo se eu faço isso. Porque aí eu vou me sentir um professor normal de física. E aí eu não ia ficar feliz. Tá? Para poder me sentir um professor, para poder achar que eu mereço o meu salário, eu tenho que fazer um trabalho completo, senão eu não vou me sentir bem. Ainda mais vocês que estão competindo, né, para medicina, alguns, né, pelo menos, ou a maioria, não sei. Então por isso que eu me sinto obrigado a te mostrar, né, um nível um pouquinho melhor de física. Mas daria sim para resolver essas questões de técnicas mais rápidas. Ainda na lista 6, esse friozinho me deixa louco para trabalhar. Página 14, exercício, lista 6, aliás, lista 6, exercício 93. Um elétron penetra numa região de campo elétrico uniforme de intensidade E igual a 90 Newton por Coulomb. Às vezes, só de lembrar o que é o campo elétrico e qual letrinha representa ele, já mata a questão. Electric field. Com velocidade V igual 3 vezes 10 na 6 metros por segundo. 1% da velocidade da luz. Na mesma direção e sentido do campo. Ah, entendi. Então o campo, por exemplo, era uniforme, né? Podia estar atuando para lá. O elétron, ele falou de elétron, certo? Um elétron, mesmo sentido do campo. Então ele está indo para lá. Pô, mas como ele é negativo, a partícula, né, negativa, a força elétrica vai estar no sentido oposto, né? Esse elétron vai começar a desacelerar. Sabendo-se que a massa do elétron é igual, massa do elétron 9 vezes 10 na menos 31 kg. Ah, tá ali o erro, cara, ó. Tinha que ter um menos, tá na massa do elétron. Não tem, né? Pô, esse elétron aqui é mais pesado que o planeta Terra. Ah! O cara colocou o elétron mais pesado que o planeta Terra na questão, cara. Hã? A massa do teu planeta é 6 vezes 10 na 24. A desse elétron é 9 vezes 10 na 31. Porra, que gordo esse elétron. Então tu bota menos 31 ali. Talvez tenha sido isso o problema da questão. E a carga do elétron é carga do elétron menos 1,6 vezes 10 na menos 19 Coulomb. Determine a energia potencial elétrica no instante em que a velocidade do elétron no interior desse campo é nula e a aceleração do elétron, respectivamente. Ele quer então a energia potencial elétrica quando o elétron para, no momento em que o elétron para, e ele quer saber a aceleração desse elétron. Olha, quando eu te mostrei energia potencial elétrica, eu te mostrei que era que nem a lei de Coulomb, exceto pelas cargas não estarem em módulo e a distância não estar ao quadrado. Só que isso aí é energia potencial elétrica para um sistema de duas cargas. Se eu tiver duas cargas e tiver a distância entre elas, essa é a energia acumulada no sistema, pelo campo elétrico. Só que eu não tenho um sistema de duas cargas, né? Eu tenho uma carga só. Depois eu te mostrei que potencial elétrico é a energia potencial elétrica por unidade de carga. Aí nós temos uma melhoradinha nessa fórmula. Eu disse que a diferença de potencial entre o ponto A e B é igual ao trabalho para levar a partícula de A até B por unidade de carga. Então tu vê, se eu quiser calcular a energia potencial, eu poderia calcular qual é o trabalho da força elétrica para levar esse elétron daqui até onde ele vai parar, né? Então eu poderia achar a diferença de potencial desse ponto A onde ele está até o ponto B onde ele para. Vamos descobrir onde é que esse elétron vai parar. Se eu souber essa distância, eu consigo achar a diferença de potencial. E aí, como eu sei a carga do elétron, eu descubro o trabalho da força elétrica, que é, na verdade, a energia potencial elétrica que ele acumulou. Então, tu vê, é uma das maneiras de resolver a brincadeira. Outra maneira de eu pensar é o seguinte: da onde vai vir essa energia que ele vai acumular enquanto ele desliza para lá? Essa energia só pode ser oriunda da energia cinética do elétron, né? Então, uma outra forma ainda de atacar o problema é calcular qual energia cinética esse elétron tem naquela hora.
Porque essa energia cinética vai ser toda convertida em energia potencial elétrica. Então tu vê outra maneira totalmente distinta de atacar o problema. Calcular a energia cinética do elétron. mv² sobre 2. Uma forma totalmente distinta. Eu não vou querer fazer dessa maneira porque eu acho que eu não vou estar ensinando eletrostática. Né? Eu vou estar ensinando só energia e jogar na fórmula não vai ser legal. Eu tenho a massa, tenho a velocidade, boto na conta, acho a energia que o elétron tem. Se ele vai parando e perde essa energia, ele não perde, né? Ele armazenou essa energia em outro lugar, né? Aonde? No campo elétrico, energia potencial elétrica. Então tu vê, eu vou tentar fazer por esse caminho aqui, que é mais elaborado, né? E ensina mais, mas daria só para jogar os dados da energia cinética do elétron. Depois podemos fazer do outro jeito ali para comparar, né? Para ver se eu não estou devaneando. Professor, todas as energias se convertem numa em cima. Todas as energias, né? Não. A gente teria sonho de poder fazer isso sempre, né? A técnica para fazer isso nem sempre é fácil. Mas não há nenhum problema de uma energia se converter em outra forma de energia. Certo? Isso não tem problema algum. Então olha só. E também ele pediu a aceleração do elétron. Como é que a gente acha a aceleração, meus queridos? Uma das maneiras é física, meu amor. E como é que eu vou descobrir a força elétrica que atua no elétron? Definição de campo elétrico é força por unidade de carga. O campo elétrico foi dado 90, a força que atua no elétron eu quero descobrir, e a carga do elétron em módulo 1.6 vezes 10 na menos 19. Está dividindo, passa multiplicando, a força ficou 90, que multiplica 1,6 vezes 10 na menos 19 newtons. Eu não vou multiplicar. Agora que eu achei a força, eu vou substituir na segunda lei de Newton. Vai ficar força 90 vezes 1.6 vezes 10 na menos 19. Massa do elétron 9 vezes 10 na menos 31 vezes a aceleração. Vou dividir por 9 à direita, vou dividir por 9 à esquerda, vai ficar 10. E o 10 na menos 31 passa dividindo 10 na 31. Então a aceleração vai ficar igual. Prejudicado das canetas hoje aqui. A aceleração vai ficar igual. 10 vezes 1.6 dá 16, vezes 10 na menos 19, dividido por 10 na menos 31. A aceleração é igual 16 vezes 10. 10 na 31 com 10 na menos 19, dá 10 na 12. Certo? Metros por segundo ao quadrado. Ou, em notação científica, 1.6 vezes 10 na 13 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração do elétron. Já matamos uma das questõezinhas. Mas não tem notação, né? Cara, eu estou com a sensação de que o cara usou 10 na 31 mesmo. Não, né? Não pode, não pode. A questão original também nos 31. Tem o campo elétrico, tenho a carga do elétron, descobri a força que atua no elétron, mas eu apostaria a minha vida de que isso aqui está certo. Achei a força, substituí na segunda lei de Newton. Força, segunda lei de Newton. Pura, mas eu apostaria a minha vida de que isso aqui está certo. 1.6 vezes 10 na 13 metros por segundo ao quadrado. Até porque elétron com aceleração de corpo normal não é um absurdo, né? O elétron, quando ele acelera, o bicho acelera bem. Ah, tá faltando 10 na 13 no gabarito. 1.6 está ali, ó. 1.6, está faltando 10 na 13 no gabarito. Sem dúvida. Vamos à segunda parte da questão, que é mais bonita. Calcular a energia potencial elétrica. Espera aí, se eu tenho a aceleração do elétron e tenho a velocidade do elétron e quero que ele pare, eu posso descobrir que distância que ele andou até parar, né? É isso que eu vou fazer. Eu poderia usar Torricelli para tal. Achando a distância que o elétron levou para parar, eu poderia lembrar que para campo elétrico uniforme, a diferença de potencial é o valor do campo vezes a distância. Então tu vê, como eu tenho um campo elétrico e posso achar a distância por Torricelli, eu vou achar a diferença de potencial. Sabendo a diferença de potencial e sabendo a carga, está dividido, passa multiplicando, eu calculo o trabalho da força elétrica que fez o elétron parar, que é o mesmo que chamar de energia potencial elétrica. Essa é a parte bonita.
Se nós quisermos algo mais simples, é só calcular a energia cinética do elétron, que vai se transformar em energia potencial elétrica. Vamos ver como é que fica. Torricelli, velocidade final, 0. Velocidade inicial do elétron, 3 vezes 10 na 6. Mais 2 vezes a aceleração do elétron é negativa, concorda comigo? Tudo bem, gente, que ele está parando? 2 vezes A vezes delta D. Assim eu vou descobrir a distância que o elétron andou. Menos passar para cá, mais 2 vezes 1.6 é 3,2, vezes 10 na 13. Isso é igual 9 vezes 10 na 12. Delta D é igual 9 vezes 10 na 12, dividido por 3,2 vezes 10 na 13. Delta D é igual, não sei se eu faço aquela divisão, não vou fazer. 90/32 vezes 10 na menos 1. Certo? Daria para dar uma simplificadinha ali, para melhorar o númerozinho. A distância que o elétron andou para parar, 45/16 vezes 10 na menos 1 metros. Já que eu descobri que foi isso que o elétron demorou para parar, aqui eu só usei Torricelli, em cinemática básica. A vezes delta D. Agora o que eu vou fazer? Eu quero saber a diferença de potencial entre os pontos A e B. Entre os pontos A e B, para poder jogar na fórmula de cima. O campo elétrico ele me falou que é 90. E a distância que o cara andou, eu acabei de calcular. Deu 45/16 vezes 10 na menos 1. VAB é igual. Não vou calcular isso aí, eu vou deixar assim. Eu vou deixar assim por enquanto. Volts. Como eu sei a diferença de potencial e eu sei a carga do elétron que foi do ponto A até o ponto B, eu vou calcular o trabalho da força elétrica, que é sinônimo de energia potencial elétrica. Então só falta jogar a equaçãozinha de cima. VAB, 90 vezes 45/16 vezes 10 na menos 1. Trabalho para ir de A até B, eu quero saber, carga do elétron está dividindo, passa? Obrigado, 1,6 vezes 10 na menos 19. Oh, beleza, esse dividido por esse dá 10 aqui embaixo. Esse dividido por esse cortou, deu 0. O trabalho da força elétrica, que é o mesmo que energia potencial elétrica, ficou em cima, 9 vezes 45, né? 9 vezes 5, 45 foi 4, 36 mais 4, 40. Vezes 10 na menos 20 joules. Em notação científica, 4,05 vezes 10 na menos 18 joules. Confirmando a letra B. Se tu quiser uma coisa mais prática e não quiser pensar muito em eletrostática, joga os dados da energia cinética do elétron para ver se não vai bater. Joga os dados da energia cinética do elétron. Só botar, tem a massa e a velocidade de calcula, tudo fica bom. Bem mais prático, né? Só que aí eu não teria revisado quase tudo de eletrostática que a gente aprendeu. Bah, que escolha, meu querido. Tu só me deixando orgulhoso. Só questão bonita. Sacanagem foi o 10 na menos 31 e o fato não deu 10 na 13 ali, né, cara? Ali rebentou a questão, foi isso que te atrapalhou. Muito obrigado. Próxima aulinha eu vou avançar em eletrodinâmica, tá, galerinha? 13,3 minutos por questão. GZB.